Deuteronômio 2, versículo 1. Então viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Esse versículo quer dizer que o Mar Vermelho mencionado aqui não é a massa de água do Golfo de Suez, cruzado pelo Israel durante o Êxodo, mas um outro braço deste mar entre a península do Sinai e a Arábia. Versículo 2. E o Senhor me falou dizendo: já rodeaste este monte tempo suficiente, virai para o norte. Esse versículo quer dizer que os israelitas tinham tentado evitar a rota difícil através dos montes, procurando entrar em Canaã pelo sul. Quando isso falhou, eles tiveram de ir para o sul até o Mar Vermelho, contornar a região montanhosa, passando junto à costa, e então seguir para o norte através do território de Edom. Versículo 4. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pela costa de vossos irmãos e filhos de Esaú, que também habitam em Seir, e eles vos temerão, portanto, tende cuidado. Não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles, não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte de Seir a Esaú por possessão. Esses versículos quer dizer que quando Israel se deparou com os edomitas, os filhos de Esaú, eles não os atacaram porque o Senhor tinha dado o monte de Seir a Esaú por possessão. Portanto, Israel não era o único povo a receber uma terra prometida. Até a tarefa de Israel é que era singular e não o fato de Deus ter lhe dado um lugar especial de habitação. Versículo 6. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor falou, teu Deus tem estado contigo, e nada te faltou. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Esimon, Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Esses versículos quer dizer que a caminho da planície ligava o Mar Morto ao Golfo de Acaba e tomou em seu nome do vale que faz parte da falha geológica de A Grande Fenda. Versículo 9. E o Senhor me disse: não aflijas os moabitas, nem planejes contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei Ar aos filhos de Ló como possessão. Esses versículos quer dizer que os filhos de Ló eram os moabitas e os amonitas, assim denominado por causa dos filhos de Ló, teve com as próprias filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão, e foi este parentesco que permitiu que Moabe e Amon fossem tratadas com tal favor. Ar era uma cidade ao sul do desfiladeiro de Armon, mas o nome aqui é sinônimo de toda Moabe. Versículo 11. E também foram considerados gigantes como os anaquins, porém os moabitas os chamam de emins. Esse versículo quer dizer que os anaquins e emins eram uma raça gigantesca associada não apenas a Moabe, como aqui, mas a Bazã e Amon. Sua identificação como Enaquins os localiza também em Canaã, particularmente em áreas filisteias. Versículo 12. Antes também os Oreus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam quando os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhe deu. Esse versículo quer dizer que a família de Esaú expulsou os Oreus de Edom, sua terra ancestral, e se estabeleceu em Edom no seu lugar. Esta declaração foi provavelmente acrescentada por um escritor inspirado posteriormente, uma vez que ela fala da conquista de Israel no tempo passado. Versículo 13. Agora levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. Esse versículo quer dizer que o ribeiro de Zered, atualmente conhecido como Adi el-Reza, flui da região montanhosa edomita até a extremidade do sul do Mar Morto.
Versículo 14. E o período em que viemos desde Cades-Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens da guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Porque a mão do Senhor foi contra eles para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens da guerra habitavam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou dizendo: hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflija, nem te intrometas com eles, pois não te darei a terra deles dos filhos de Amon, nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Esse versículo quer dizer que Amon, o irmão de Moabe, nascido a partir do incesto de Ló com suas filhas, era o antepassado dos amonitas. Versículo 20. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas o chamavam de Zanzunins. Um povo grande, numeroso e alto como os anaquins, mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam, habitaram em seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. Versículo 23. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Hazerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Esse versículo quer dizer que os Caftorins pareceram ser equivalentes aos filisteus anteriores da era patriarcal. É dito que eles se estabeleceram na vizinhança de Gaza, e outros lugares se diz que eles tiveram origem em Caftor, provavelmente a ilha de Creta. Deste modo, o argumento comum que considera os filisteus em Gênesis como anacronismo não possuía base legítima. Versículo 24. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Armon. Eis que eu dei na tua mão Seom e o Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, começai a possuí-la, e tende com ele em batalha. Esse versículo quer dizer que Hesbom, a capital do rei, Seom, o Amorreu, é identificada por muitos estudiosos com Tel Resbã, próximo a Amã, Jordânia. No entanto, isso parece improvável, porque Hesbã é muito pequena para ter sido uma capital e ela não existia em uma data tão antiga quanto a data bíblica da conquista. Versículo 25. Neste dia começarei a pôr o terror e o temor de ti nas nações, que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti, e temerão e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensagens do deserto de Quedmote até Seom, o rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu possa comer, e me dará água por dinheiro, para que eu possa beber, somente passarei a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra do Senhor, como Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou seu coração obstinado para que pudesse entregá-lo na tua mão, como vê neste dia. Esse versículo quer dizer que a ação do Senhor contra Seom endureceu o seu espírito e tornou seu coração obstinado, é semelhante à ação de Deus, endurecendo o coração do faraó antes do êxodo. Uma ação de Deus que seguiu a ação do faraó de endurecimento consistente do próprio coração.
O endurecimento em ambos os casos foi para que a libertação de Deus pudesse ser vista como um milagre em favor do seu povo. Versículo 31. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, e ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus entregou diante de nós, e nós ferimos a ele, e os seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Esse versículo quer dizer que a destruição de Seom, autorizada pelo Senhor, deve ser vista como um ato cruel, mas como um meio de eliminar um povo irremediavelmente impenitente que, se deixado vivo, corromperia os israelitas por meio de casamentos entre os povos e de sincretismo religioso. Na verdade, o fracasso de Israel em obedecer a Deus nesse ponto trouxe precisamente esse resultado. Versículo 35. Somente tomamos o gado por pressa para nós e os despojos da cidade que nós levamos. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem as cidades nos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu.